tempo de jornalismo não existia ainda a faculdade de comunicação, e a preocupação de jornalistas naquela época era primeiro fazer faculdade de Direito e depois fazer uma especialização ou um curso prático de jornalismo. Normalmente esse curso prático era feito dentro dos jornais. Eu, como entrei no antigo jornal Diário de Piracicaba e comecei em torno de 14 anos de idade, eu fiz a prática de jornalismo com o colegial. Depois terminei o curso de História e Geografia e fiz pós-graduação na Fundação Casper Libero, em São Paulo, durante 3 anos, na área de Antropologia da Comunicação. Só que a minha atividade em jornal, eu nunca deixei na prática. Foi no Jornal Diário de Piracicaba, a Folha de São Carlos, e aos 20 anos de idade eu comecei a Tribuna Piracicabana como jornal diário em 1974. Esse tempo em que eu trabalhei como empregado do Diário e da Folha foi o tempo em que eu procurava fazer cursos específicos de assessoria de imprensa, de reportagem, porque as próprias escolas promoviam esse tipo de curso. Aqui em Piracicaba nós chegamos na antiga escola Meruardes a ter uma semana da professora de português a promover palestras sobre jornal e jornalismo na época. Vejam como era interessante a integração do jornal com a escola e da escola com o jornal. Nós tivemos aqui em Piracicaba um professor chamado Juliane de Abreu e Castro, que era geógrafo e era autor dos próprios livros nos quais nós estudávamos. E era adotada aquela edição em toda a rede de educação do Estado de São Paulo. Ele era nosso professor e a preocupação dele era mostrar a integração entre nós estudantes com 12, 13, 14 anos de idade com o jornal, com a rádio ou com os jornais e as rádios da cidade. Eu sinto isso daí como talvez uma base também de grande incentivo para que eu continuasse na profissão. E naquele tempo existia um decreto chamado Decreto 972, que instituiu o registro de jornalista. Então, na desculpa de dizer aos jornalistas que eles tinham que se profissionalizar, o que o governo militar quis com isso? Ele quis ver quem era jornalista e quem não era jornalista. E através daquela ficha no Ministério do Trabalho, o próprio governo sabia quem estava atuando no jornalismo e quem não estava atuando. Foi mais ou menos uma reedição do que Getúlio Vargas fez com o Estado Novo em 37. Tanto é que para ser jornalista naquela época, para tirar esse registro, precisava, hoje esse decreto foi declarado inconstitucional, era necessário que se fizesse um atestado de antecedentes criminais. Quer dizer, quem não tivesse em ordem com a justiça eleitoral, quem não tivesse em ordem com a justiça criminal, não poderia escrever, o que contraria totalmente os princípios, as cláusulas pétreas da Constituição. E quando eu atuava no Diário, voltando à história aí, 1969, 70, 71, 72, 3 e 4, até o lançamento da Tribuna em 74, mas antes eu convivi com os jornalistas da época, e aí eu cito o nome de Cecílio Elias Neto, que já tinha seus 34, 35 anos de idade, e que já tinha sido, desde 66, um enfrentador da Revolução, porque ele já trabalhou e já dirigiu a Folha de Piracicaba, que foi um jornal que antecedeu o Diário, que unindo com o Diário de Piracicaba transformou-se em O Diário. E aí vai um pouco da história da imprensa de Piracicaba. E eu sugiro que vocês conversem com o Cecílio
porque ele inclusive teve o decreto de perdão do Estado brasileiro. E eu sentia naquele tempo em que trabalhava no diário que o problema não era muito de fazer censura ao que escrevia. O que os governos da época queriam apoio àquilo que fazia. Se você apoiasse o governo, estava tudo bom. Se você não apoiasse, de nada valia se não tivesse apoio. Agora, não vejo muita diferença entre esse passado do tempo revolucionário com os dias de hoje. O jornalista ou o jornalismo é considerado bom pelo poder público quando ele não é crítico, quando ele dispensa todas as bases críticas da sociedade e fica divulgando como uma chapa branca os poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário. E aí é importante destacar que não existe distinção entre os poderes, todos são iguais. Eles não aceitam críticas que possam prejudicar qualquer andamento interno que não seja em benefício da sociedade. Agora, o lado responsável do jornalista em atuar em favor da sociedade, isso daí é uma questão ética, é uma questão de formação de todos nós, e nós procuramos hoje, como fazíamos naquele tempo, esse lado coletivo. O bem da notícia é para quem? É para a sociedade, é para o coletivo? Tudo bem, se for só para grupos ou só para pessoas, não vem tanto ao interesse de ser publicado. E aquele tempo, Piracicaba, aí já estou falando da década de 70, tinha um censor, que era chamado censor, que era o capitão do Exército Brasileiro, que era o chefe do serviço militar. Com todo o respeito à sua memória e a cada um o seu valor cultural, ele, coitado, não tinha sequer competência para ler um texto como, por exemplo, escrevia o próprio Cecílio, que era o condutor do jornal. Não era exagerar na expressão de que o capitão ou o militar ou o próprio delegado de polícia do DOPS da época, que representava o DOPS em Piracicaba, não é dizer que eram analfabetos, não. O problema era de competência para fazer a leitura daquilo que era escrito. Então, eu me lembro muito bem que o Cecílio foi muitas vezes chamado no GECAM de Campinas. O que era o GECAM? Grupo de Artilharia e Combate do Exército, que hoje chama Batalhão de Infantaria Blindada em Campinas. E eram generais, coronéis, que faziam uma censura e muitas vezes não entendiam de filosofia, de psicologia, não entendiam de sociologia. Pouco eles eram formados intelectualmente para compreender a censura. Daí vem uma ideia que eu defendo há muito tempo. É que os jornalistas eram formados para descobrir dos políticos as ideias dele. E os políticos não eram tão espertos como o de hoje. Os políticos eram mais calmos. Eles não eram inteligentes e rápidos e habilidosos como hoje. E ao contrário, agora os jornalistas são mais sossegados na atividade da profissão. Não digo que concorde com tudo, mas a atividade jornalística é mais equilibrada em relação à crítica. E os políticos hoje são mais espertos quando conseguem esconder informação, quando conseguem driblar a informação, quando conseguem explicar conceitos que chegam para a sociedade e não são trocados em miúdos. E isso prejudica a própria formação cultural do povo. E o veículo de comunicação, estou falando exclusivamente como um jornal impresso, eles precisam ter uma atuação pedagógica, porque escrever só por escrever, eu acredito que não é mais o caminho. Nós temos que escrever para que alguém compreenda, faça a leitura e
consigam transformar tudo aquilo que é feito como crítica, tem que ser transformado em bem para a sociedade. E quando se fala em Piracicaba, jornalismo em Piracicaba, na década de 70, e referindo-se à censura que a Revolução de 64 colocou à imprensa, nós temos um destaque especial para o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que nasceu dentro da redação de O Diário. Em 72 e 73 havia uma página de recados que eram notas irreverentes publicadas contra político da antiga Arena, a favor do MDB, que era o partido de oposição ao governo. Eram críticas aos militares e também às charges. Os artistas, os cartunistas faziam uma presença extraordinária nessa página e que resultou na instalação em 74, oficialmente com o apoio da Prefeitura, do Salão Internacional de Humor, que hoje está na 41ª edição e que se realiza de agosto a outubro, e as inscrições já estão abertas para que os cartunistas interessados possam participar. Vocês podem anunciar, inclusive, na universidade, que no www.semac.com.br, SP, a Secretaria da Ação Cultural já tem o regulamento do salão. E aí eu faço um pedido para que divulgue quanto mais, para que nós tenhamos participantes no maior número possível, já que o ano passado tivemos 4.500 participantes. E o interessante do Salão do Humor na época da ditadura era os trabalhos políticos e teatros. E o Salão do Humor até parece que foi criado para charges só contra a ditadura, mas não. A ditadura era o tema da época. O governo militar era o tema da época, a censura era o tema da época, mesmo as manifestações públicas eram, qualquer coisa que saía na rua era assunto por jornalismo na época. Muitas vezes os militares tentavam impedir isso nas capitais, mas acabavam não impedindo no interior. E eu vejo a instalação do Salão do Humor em Piracicaba exatamente porque ele estava fora da capital. Quando o governo foi observar, ele já estava funcionando e já tinha sucesso. E não é sucesso só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje esse Salão do Humor já tem 69 países que participam. Então, artistas de 69 países. Vejam como é importante a consequência daquele Salão do Humor, que nasceu como um protesto à ditadura. Ele foi realmente um salão de protesto, só que hoje ele é protesto não à ditadura, que não existe, mas ele é protesto aos problemas sociais que estão aí, para que nós, como jornalistas, sempre saibamos colocar em defesa do público, em defesa da sociedade, sempre no objetivo coletivo. E quando Piracicaba tinha essa imprensa da década de 70, e foi até acabar a censura, que eu não me lembro a data exata, acho que foi 76, 77, acabou a censura na imprensa, já virando a década de 80. Eu já tinha jornal na cidade, só que eu nunca sofri uma censura de matéria. Só que as informações, pelo menos, já chegavam censuradas. E só os jornais que tinham condições de investigação dos assuntos é que conseguiram fazer matérias especiais. E isso eu trago para o dia de hoje. Só os jornais que têm condições de fazer matérias críticas a uma prefeitura, a uma câmara, ao poder judiciário, é que conseguem realmente trazer alguma coisa nova como crítica aos poderes constituídos. Então, anote que existe um paralelo entre condição de equipe
tanto no passado como de hoje. Nós não podemos dizer que um jornal muitas vezes não publica matéria. Muitas vezes, pelo tamanho da empresa, ele não consegue produzir a matéria para publicar. E eu reafirmo para vocês que os políticos, principalmente os que estão no poder, o objetivo é que fiquem dando notícias só positivas. Aqui o Felipe Poletti está aqui junto com a gente, ele é repórter, é redator aqui da Tribuna, e ele sabe muito bem que quando nós contestamos qualquer pergunta que se faz contestando, sempre vem uma resposta com algumas perguntas junto, não é isso, Felipe? Eu acho que é importante a participação do Felipe, porque ele hoje representa uma geração totalmente nova. Eu já me considero uma geração já de antigos, de um processo diferente. Eu já estou chegando nos 60 anos. Mas é importante que o jornalista tenha isso em mente e que, se ele não for ser assessor de imprensa, ele vai ser jornalista de reportagem e de redação. Mas também não é só procurar aquilo que denuncia, mas é quando você vai fazer uma matéria positiva em relação ao poder público, é saber apresentar essa matéria, porque afinal de contas, o poder público usa dinheiro de quem? De todos nós. Na minha empresa, na casa de vocês, cada um cuida do dinheiro que é seu. Mas quando você fala que reuniu o dinheiro de outras pessoas e esses valores vêm como impostos, e pela palavra já diz tudo, é imposição de pagamento, quem vai administrar esse pagamento, esse dinheiro, tem que ser realmente responsável por bem coletivo. E se uma opinião eu posso expressar com tranquilidade hoje, é que a sociedade tem que aprender a cobrar o uso dos impostos. E sinto que a sociedade está aprendendo, e essas manifestações públicas nada mais são no conjunto do que a cobrança de aplicação do dinheiro em favor do público, do coletivo, não é em favor de grupos. Isso é fundamental para todos nós, porque nós vivemos em sociedade e nós elegemos esses governos que estão aí, seja municipal, estadual ou federal. Nós não estamos alheios à formação de um governo. Se você não vota, você é responsável também por quem foi eleito. Se você vota errado, você é responsável por quem você elegeu. E se você vota certo, você também é responsável por quem você elegeu corretamente. E essa cobrança, existem instituições como o Ministério Público Estadual, Federal, existem organizações, são organizações não governamentais que devem e podem, e muitas vezes são até obrigados a cobrar dos governantes essa aplicação do dinheiro público, mas a imprensa é corresponsável dessa cobrança em todo sentido, como foi no passado. Na ditadura a imprensa cobrava, mas dizia que não podia cobrar porque existia censura. Hoje nós cobramos, não existe censura, e muitas vezes o poder público quer dizer que nós não devemos cobrar por interesses políticos deles, mas nós somos do interesse político do povo, do interesse da sociedade como um todo. E quanto a uma ditadura que existe hoje, e essa eu condeno com a maior facilidade possível, é a lei eleitoral de 1994. Ela simplesmente reduz todo o poder de comunicação dos políticos através dos meios de comunicação em nome da igualdade econômica. Essa igualdade econômica é um problema de fiscalização. Hoje os jornais têm uma ditadura imposta por essa lei, que é ter limite no tamanho da publicidade, é ser obrigado a colocar até o preço
do valor dessa publicidade. Durante os 3 meses de campanha, nós não podemos fazer mais que 10 publicações para cada candidato. E existe essa limitação, ela acaba tirando do próprio jornalista a capacidade de dizer se ele apoia esse ou aquele candidato. E a sociedade tem que saber qual é a opinião do jornalista. Além de o jornalista ter como profissão o dever de colocar para a sociedade as opiniões de todos os candidatos. Mas ele nada é impedido que ele manifeste a sua. Quando o jornalista manifesta, vem a lei eleitoral dizendo que o jornalista está trabalhando para um candidato. Então, é um assunto muito sério que os políticos não mexem, e já vai completando 20 anos essa lei. E não mexe porque interessa para quem está no poder. Infelizmente, não anda a mudança dessa lei eleitoral. Eu acredito que com isso eu estou aí encerrando essa questão de ditadura de jornal no passado e ligando com essa ditadura chamada lei eleitoral.